estupidez aí, pessoal. Acho que eles estão usando o argumento da questão. Não, forçamos aqui a fazer a questão da pregação, porque não achavam que a questão da maternidade era verdadeira. Não, nada disso. Se eventualmente o argumento é isso. Eu já expliquei isso no canal também, na verdade, né? Eles estão repetindo o argumento. Não. Eu não concordo com a maternidade dali para frente, no caso de 2019, ou na verdade 2020, quando eu descobri os mandamentos, eu não concordo com maternidade espiritual dali para frente. A partir daquele momento, porque eu entendo que, ou em algum momento ali mais ou menos posterior a isso, porque eu entendo que a doutrina de maternidade aí não existe. No entanto, como até 2020 eu tinha feito pregações dentro de uma doutrina em que a questão da maternidade era válida e que eu entendia que ali poderia ser metafórico, mas a doutrina havia uma plausibilidade da doutrina da maternidade e ela poderia ser válida, aplica a maternidade antes. E porque continua na obediência parcial. Então aí o conceito de maternidade vale, porque naquele momento caracterizou ou pela fé das pessoas, ou pela minha fé de entender que aquilo era plausível. Que a doutrina, porque eu não sabia se a doutrina da maternidade era aplicável ou não. E isso estende. Ali eu achava que estendia. Tanto que eu pesquisei o erro de vocês. Não porque nós forçamos. Mentira, porque a maternidade tinha sido comprovada lá em 2021. Eu já falei isso. Eu já vi um pessoal dizendo que isso era mentira. Não. A maternidade tinha sido comprovada lá. Em 2021. Isso tinha ocorrido. E por aí que tá. Em 2021 estendeu. Não é que estendeu. Tipo, eu fiquei sabendo que estendeu. Foi estendido. Depois de 2020, quando eu acredito nos mandamentos, eu já sei que a doutrina da maternidade não vale, mas não vale para o futuro. A fé anterior já estava caracterizada. Então essa é a questão. Por parte de pessoas e porque era aplicado no Novo Testamento, em que a doutrina de maternidade era válida, para mim era duvidosa, mas continuava aplicando efeitos. Mas eu achava que era suscetível, era algo que era possível ser válido. Aí, no caso, gera efeitos. E como depois dos mandamentos continua em obediência parcial, essa doutrina, por derivar de outra doutrina que também é obediência parcial, ela estendeu os efeitos ali no caso, né? Para a doutrina de obediência parcial só porque houve fé. Não porque eu concordasse com a aplicação para o futuro. Mas como já estava caracterizado para o passado, então aí era o motivo que, no caso, continuava a validade da doutrina. Não porque eu entendesse que a doutrina da maternidade era válida a partir de 2020. Mas como eu estava em obediência parcial. E eu continuo com essa obediência, entendendo que há, no caso, um efeito de fé, e que, entendendo que, se agora a doutrina de maternidade não vale, mas se antes eu entendi, aí que tá, se antes eu entendia que ela possivelmente era válida, então ela continua, no caso, valendo para frente. Era essa a questão, né? Como eu acho que ela tem uma validade que estende, como eu acho que ela pode ser válida, e no caso, se ela era válida antes porque ela era parcialmente crida, ela pode continuar gerando efeitos para frente na obediência parcial, porque naquele momento ela foi caracterizada. Até ali sem eu saber, né? Mas como tinha a possibilidade de que ela valesse, aí na doutrina da obediência parcial ela continua valendo, mesmo que eu não acredite que essa doutrina seja verdadeira, né? Mas aí só dali para frente, porque antes ela estava sendo pregada dentro do que eu e as pessoas no outro consciente ou inconsciente coletivo acreditavam. Por isso que estendia. Isso já foi explicado no canal. Não houve essa forçação desse pessoal aí. Fica esse complemento, vai.